A paz do Senhor. Sou o pastor Valcir, da Assembleia de Deus, Ministério Jardim Iva. É sempre um prazer estar aqui com você. Hoje nós vamos estudar a lição de número 11. Já estamos na lição de número 11. E o título da nossa lição será A Visão do Templo e o Milênio. Que visão é essa que Ezequiel tem? Que templo é este? Será que ele está tendo a visão do templo de Salomão? Ou será o novo templo? E as peças principais desse templo estarão nesse novo templo? Será que esse templo é o terceiro templo que será construído durante o milênio? E por que a glória de Deus está voltando para esse templo? Isso é verdadeiro ou é simbólico? Estes e outros assuntos estudaremos nesta lição. A paz do Senhor. Se você é novo por aqui, por favor, não esqueça de compartilhar, de curtir, deixar o seu joinha, se inscrever no canal. E nós teremos o prazer também, caso você fizer algum questionamento, teremos o prazer de responder. Hoje a lição é a visão do templo e o milênio. Essa lição será estudada no dia 11 de dezembro de 2022, o dia que nós consideramos o dia da Bíblia. Então, para o Brasil aqui, é considerado o dia da Bíblia. E o nosso texto áureo vai dizer assim: E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Então essa é uma visão que Isaías teve. E nessa visão que ele teve, ele viu que toda a terra estava cheia da glória de Deus. Nossa verdade prática diz assim: o ultraje à santidade divina traz destruição espiritual. A santidade de Deus é a expressão máxima de sua glória. Então, quando nós ultrajamos, desprezamos a santidade, isso traz prejuízo espiritual. Mas quando a gente valoriza a santidade, nós vamos ver a expressão máxima da glória de Deus. Então, quem é que afasta a glória de Deus em nossa vida? É a nossa desobediência, é o pecado. E quando a gente fala em glória de Deus, nós vamos ter assim alguns momentos especiais que a glória apareceu. Lá em Êxodo capítulo 40, verso 34 a 35, faz parte da nossa leitura diária, nós vamos ver que lá no deserto, quando o templo foi inaugurado, a glória de Deus tomou conta do lugar. Em 2 Crônicas 7, do 1 ao 2, quando Salomão inaugurou o templo, diz que desceu do templo de Jerusalém quando o rei Salomão inaugurou. A glória também tomou conta, diz que os sacerdotes não conseguiam ministrar, tal era a glória de Deus. E nós sabemos que Ezequiel também fala que a glória de Deus virá sobre o novo templo. Tá? Então a glória de Deus, ela simboliza aí a presença de Deus. E Ezequiel capítulo 11, nós vamos ver que a glória, ela se afastou do templo, tá? Por ocasião lá da destruição de Jerusalém. E nós temos que levar em consideração que Jesus é a expressão máxima da glória de Deus. Então isso é importante a gente frisar nesta lição de hoje. O nosso texto a nossa leitura bíblica está em Ezequiel capítulo 43, do 1 ao 9. Então me levou à porta que olha para o caminho do Oriente, e eis que a glória do Deus de Israel vinha do caminho do Oriente, e a sua voz era como a voz de muitas águas, e a terra resplandeceu por causa da sua glória. E o aspecto da visão que vi era como da visão que eu tinha visto quando vim destruir a cidade, e eram as visões como a que vi junto ao rio Quebar,
e caí sobre o meu rosto. E a glória do Senhor entrou no templo pelo caminho da porta cuja face está para o lado do oriente. E aí o texto continua até o verso 9. Então nós temos aqui essa lição, ela vai começar lá no capítulo 40, quando a gente vê lá no capítulo 40 de Ezequiel. Então nós vamos só entender um pouquinho aqui. Quando a gente pega Ezequiel 40, é onde vai começar essa nossa lição. Ezequiel 40 vai falar assim: no ano 25 do cativeiro, no princípio do ano, no 10º dia do mês, 14 anos depois que a cidade foi conquistada, naquele mesmo dia, veio sobre mim a mão do Senhor e me levou para lá. Em visões de Deus me levou à terra de Israel e me pôs sobre um monte muito alto, sobre o qual havia como que um edifício da cidade para o lado do sul. E havendo-me levado ali, eis que um homem cuja aparência era como de bronze, tendo um cordel de linho na sua mão, uma cana de medir, e estava em pé na porta. Então Ezequiel, no capítulo 40, ele tem a visão que ele é levado em espírito para um alto monte. De lá ele começa a descrever claramente como que é o novo templo. E o capítulo 41 ele começa assim: então me levou ao templo e mediu os pilares, 6 côvados de largura de um lado, 6 côvados de largura do outro, que era a largura da tenda. Enfim, ele começa a dar aqui detalhes de como deverá ser esse novo templo. E acreditamos que esse novo templo realmente será construído de acordo com estas medidas. Capítulo 42 começa assim: depois disso fez-me sair para fora ao átrio exterior, para o lado do caminho do norte, me levou às câmaras que estavam defronte do lugar separado, que estava defronte do edifício do lado norte, do comprimento de 100 côvados. E ele vai. Então ele começa no capítulo 40, tendo a visão, ele está no monte, ele vê o templo, e ao ver esse templo, ele então começa a descrever em detalhes como será esse templo. E aí chega o capítulo 43 que nós lemos, onde ele vê a glória de Deus vindo do Oriente. Lá no capítulo 11, quando há a destruição, que a glória sai do templo, no capítulo 11, então me levou em espírito, me levou à porta oriental da casa do Senhor, o qual olha ao oriente. Eis que estava a entrada da porta, 25 homens, no meio dela vi Jazanias, filho de Azur, Palatias, filho de Benaía, príncipe do povo, e disse: filho do homem, esses são homens que maquinaram perversidade e dão mal à cidade, os quais dizem: não está próximo o tempo de edificar casa? Essa cidade é o caldeirão e nós a carne. Portanto, profetiza contra eles, profetiza, filho do homem. Caiu sobre mim o Espírito do Senhor e me diz: fala, assim diz o Senhor. E ele vai. E nós vamos verificar aqui claramente, a partir daqui, que nós vamos ver que a glória de Deus vai saindo do templo. Se nós olharmos as nossas lições, a gente vai perceber que as nossas lições vai falar exatamente a mesma coisa. Na lição passada, na lição de número... Só um minutinho. Nós viemos aqui até a lição de número... Então, quando a gente vê lição 4, tá? Lição 4, que é o capítulo 9, capítulo 10 e o capítulo 11, nós vamos encontrar, o título da lição de número 4 é A Glória se vai, a Glória de Deus. Então, no capítulo 4, a gente vai ver que, capítulo 9, a gente vai ver assim: a glória de Deus de Israel se levantou do querubim sobre a qual estava até a entrada da casa, e clamou o homem vestido de linha que tinha o tinteiro escrito a sua cinta. Então nós vemos aqui,
Então se levantou a glória do Senhor sobre o querubim à entrada da casa, encheu a casa de nuvem, e o átrio se encheu do resplendor da glória. Então saiu a glória da entrada da casa e parou sobre os querubins, e os querubins alçaram suas asas, levantaram da terra os meus olhos, quando saíram, e as rodas acompanhavam e pararam à entrada da porta do oriente, da casa do Senhor, e a glória de Deus estava no alto sobre eles. Aí capítulo 11, então os querubins se levantaram das suas asas, e as rodas acompanhavam, e a glória de Deus de Israel estava no alto sobre ele, e a glória do Senhor se alçou desde o meio da cidade, se pôs sobre o monte que estava no oriente da cidade. Depois o Espírito me levantou, me levou a visão a Caldeia para os cativeiros, e se foi de mim a visão que eu tinha visto. Então Ezequiel começa lá no capítulo 9, capítulo 10 e capítulo 11, falando sobre o momento em que a glória de Deus saiu do templo, e a partir do momento que a glória saiu do templo, o templo foi destruído. Isso simboliza para mim e para você de que quando a presença de Deus sai da nossa vida, nós não temos mais vida, nós não temos mais estrutura espiritual. Então, é importante que eu e você façamos de tudo para que a glória de Deus esteja na nossa vida. E diz os capítulo 9, 10 e 11 que a glória de Deus saiu pela porta do Oriente. E exatamente aqui no capítulo 11, no capítulo 43, me levou à porta que olha para o caminho do Oriente. Então, para o mesmo lugar que a glória saiu, ela vai retornar. Então, Ezequiel está tendo esta visão maravilhosa sobre a volta da glória de Deus. Dentro da nossa introdução, o comentarista vai colocar para nós, e dos primeiros tópicos, que a palavra-chave da nossa lição é santidade, ok? E ele vai dizer assim, faz questão de ler um pedaço aqui, uma parte. Depois das visões e dos diversos discursos contra o templo e contra a cidade de Jerusalém, Ezequiel, os oráculos divinos substituem ameaças e castigo por bênçãos futuras. Estudamos na lição passada a restauração espiritual de Israel, que o profeta anunciou para um futuro distante. Veremos a partir de agora o epílogo da revelação de Ezequiel. É longo e ocupa os capítulos 40 a 48, mas o registro da volta da glória de Deus aparece depois da descrição do templo, sendo parte das promessas divinas de restauração. Então nós vamos perceber claramente aqui que a glória de Deus ela está voltando novamente para o templo. Então Ezequiel, ele passa, o livro de Ezequiel, ele inicia Ezequiel junto ao rio Quebar, tendo visões, ele vai nessas visões mostrando a situação de Jerusalém, alertando o povo sobre o pecado. O povo continua pecando, não acredita que o templo vai ser destruído, o tempo vai passando, a glória sai, o templo é destruído, o povo continua realmente lá cativo, e aí depois Deus começa então a punir as nações que prejudicaram Israel, e aí chega o capítulo 43, quando essa glória começa a voltar. Sobre o que vem depois da restauração, então nós temos aqui, Ezequiel tem a mesma experiência lá do capítulo 1, aquela visão que Ezequiel tem no capítulo 1, de uma roda dentro de outra roda, com olhos por todos os lados, tudo aquilo representa a glória de Deus. Ele tem a mesma visão. Então não é diferente. A mesma glória que Ezequiel vê no capítulo 1, ele está vendo agora no capítulo 43. Começa no 40 e vai até o 43. Tudo é o mesmo. A linguagem é a mesma da visão do capítulo 8, quando o profeta foi levado em espírito a Jerusalém e para o templo. Ponto 1, a porta oriental do templo. Então nós vamos ver lá do capítulo 40 a 42, né? Descreve aí o complexo do templo, suas áreas, suas medidas. E cremos que estas serão usadas para construir o grande templo que haverá no milênio.
Por isso que o título da nossa lição é A Visão do Templo e o Milênio. Porque o que Ezequiel está vendo aqui é o grande templo que será construído no milênio. Provavelmente o terceiro templo. Então nós temos aqui já uma pequena descrição, né? Então na descrição de Ezequiel, ele é levado à porta que olhava para o caminho do Oriente. Então do mesmo lado, da mesma posição que ela foi embora, ela volta, tá? Então a ideia aqui é lembrar que quando a glória de Deus se afastou da casa, foi na direção do Oriente. E agora ela retorna pelo mesmo caminho. Isso mostra que, da mesma forma que a glória pode sair, havendo arrependimento, havendo conversão, a glória volta novamente. Segundo tópico, 3 observações importantes. A glória de Deus vinha do caminho do Oriente. Primeiro passo, Ezequiel recebe aí a incumbência de anunciar a destruição do templo, a queda da cidade de Jerusalém, e ele vê o afastamento da glória de Deus, né? Então o profeta tinha visto realmente essa revelação inaugural, lá em Ezequiel capítulo 1, nós temos. Então a terra resplandeceu por causa da sua glória, isso faz lembrar a visão do profeta Isaías. Lá em Isaías 6, verso 3, nós temos a seguinte expressão, 6, verso 3. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. E diz que a voz é de muitas, como de muitas águas. Então há aqui uma expressão, né, metafórica para indicar aí o poder de Deus. Lógico que a glória de Deus não é muitas águas, mas é metafórica, né? Uma metáfora comparando aquele barulho de muitas águas ao som provocado pela glória de Deus, ok? Então isso é importante. E esse ser da visão do profeta, semelhança de um homem, né? Que é na verdade o próprio Messias reencarnado, tá? E o próprio João vai dizer lá em João 1, verso 14, e o verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Então, nós sabemos que o Senhor Jesus é a expressão máxima da glória de Deus. O que o profeta Ezequiel vê lá no passado é, na verdade, uma antecipação do que viria a acontecer no ano 33, com a morte de Cristo, ou nos anos que foram anteriores, os anos 30, onde Jesus esteve sobre essa terra, e aí toda a humanidade pôde ver a expressão maior da glória de Deus através da pessoa do Senhor Jesus Cristo. Terceiro tópico fala sobre as reminiscências. Essa palavra significa lembrar de algo que ficou na memória. Então, Ezequiel aqui está realmente comunicando aí uma comunicação profética, e a estrutura dos discursos continua na mesma forma da atividade profética de antes. Então, quer dizer, Ezequiel está recordando, relembrando o que aconteceu lá no capítulo 1, como foi a glória de Deus, como ela apareceu, e ele está lembrando de tudo isto, tá? Então, isso é importante a gente lembrar. Quando a palavra reminiscência aparece, quer dizer, quando você lembra de algo que já aconteceu. Então nós estudamos lá na lição 4 que a glória de Javé se retirou do templo de Jerusalém, como sinal da retirada de sua presença do meio do povo. Depois de 14 anos da destruição da cidade santa, Ezequiel foi levado de volta em visão para Jerusalém. E no ano 25º do cativeiro, no primeiro ano, no 10º mês, estamos falando 28 de abril de 573 e 572 a.C. Então essa revelação é escatológica e não é para o contexto histórico em que vivia o profeta. Então essa reminiscência, essa lembrança de que a glória vai retornar não aconteceu nos dias do profeta. Era uma visão para tempos futuros, ok? Resumindo o tópico 1, a glória do Senhor entra pelo caminho da porta cuja face está para o Oriente.
Nosso tópico 2, o templo do milênio, né? Ezequiel praticamente aqui é um dos únicos profetas aqui a mencionar essa referida casa, né? Ezequiel não foi o único, melhor dizendo, não foi o único a referir essa casa. Nós temos Isaías 2, verso 2, né? E acontecerá nos últimos dias, se firmará o monte da casa do Senhor no cume dos montes, e se exalçará por cima dos outreiros, e concorrerão a ele todas as nações, e virão muitos povos e dirão: vinde, subamos ao monte do Senhor, a casa de Deus de Jacó. Então, nós temos aqui o profeta Isaías já teve essa visão. Joel também teve essa visão. Então, o profeta Ezequiel não é o único a ter a visão de um novo templo e da presença da glória de Deus nesse novo templo, ok? Mas Ezequiel é o único a descrever em detalhes, né, como será essa casa, com todas as medidas como será essa casa. Tópico 1, um templo diferente, né? Nesse templo não aparece aí a arca do concerto, não aparece aí a Torá, a mesa da proposição, né? Então o candelabro não aparece, e também a arca, né? Porque o Senhor Jesus Cristo, ele é a expressão máxima da glória de Deus. Então, são várias peças que deixam de estar nesse novo templo, porque elas apontavam para o Senhor Jesus. Então, a partir do momento que o Senhor Jesus veio, tá? Não há mais necessidade dessas peças. E a gente entende que durante o milênio não haverá mais a necessidade de rituais. Caso eles ocorram, é apenas para lembrar da memória, né? Então, uma dispensação diferente, né? Então, o último bloco aí de Ezequiel, dos capítulos 40 a 48, que Ezequiel tem 48 capítulos, né? Nós vamos aí, o que ele foca no templo é do 40 ao 43, que faz parte da nossa lição, né? E a nova forma de adoração aí, que vai do 43 até o 46, e a partilha da Terra Santa entre as tribos, do 47 ao 48, tudo isso aponta para o milênio, o reinado de Cristo de 1000 anos. Como é que vai funcionar isto? Nós entendemos, é sempre importante a gente repetir isto. Muito em breve, não sabemos quando, o Senhor Jesus virá buscar a igreja através do arrebatamento. Os que estiverem prontos subirão para o céu, e eu espero fazer parte. Passaremos 7 anos lá no céu, enquanto aqui na terra estará acontecendo a grande tribulação. Terminados os 7 anos no céu, nós desceremos com o Senhor Jesus para implantar o milênio. E é nesse momento que nós vamos reinar com Cristo nessa terra. Então esse novo templo vai acontecer quando o Senhor Jesus descer para implantar o milênio, e nesse momento haverá uma grande guerra, chamada Guerra do Armagedon, onde todas as nações estarão contra Israel, e aí haverá realmente uma batalha muito grande, né? Vários equipamentos de guerra serão destruídos, e aí reinaremos com Cristo durante 1000 anos, tá? Então essa é a dispensação milenial, né? Milenar, né? Então serão 1000 anos aí, né? E nesse tempo de Ezequiel é difícil, tem aí alguns pontos complicados, porque ele fala aí de algum sacrifício, né? Ele fala de algumas coisas. Pode ser que esses sacrifícios aconteçam pelo fato aí de se estar ligado à questão da memória, né? Então, terceiro tópico, um ritual diferente, né? Sem a Arca da Aliança, diz o Senhor, nunca mais se dirá a Arca do Concerto do Senhor, nem virá ao coração, né? Nem se lembrarão, nem visitarão, isso não se fará mais. Então, nós temos aí Jeremias, capítulo 3, verso 16, dizendo que a arca não tem mais significado, porque ela representava a glória de Deus, e Jesus, que estará no novo templo, no milênio, ele é a expressão máxima. Se a gente pensar aqui, o comentarista coloca para nós aqui, olha, a arca, ela não aparece no templo de Ezequiel, e nem mesmo no templo de Zorobabel,
ela aparece pela última vez na Bíblia, no reinado de Josias, lá em 2 Crônicas, 35, verso 3, que diz assim, né? Depois disso, a arca desapareceu completamente da história. Então, a Arca da Aliança era o símbolo da presença de Deus e foi confeccionada lá no deserto através de Moisés, quando ele recolheu ofertas do povo. 4. Como explicar o sacrifício? Nós já até comentamos, antecipamos isso. Se houver sacrifício, provavelmente será para questões de memória, né? Lembrar como que isso era feito e assim por diante. Resumindo aqui, nós temos que no novo templo não haverá Arca da Aliança, seus sacrifícios serão memorial, pois é uma nova dispensação. Então, quando nós descermos com o Senhor Jesus para implantar o milênio, nós viveremos aqui 1000 anos com o Senhor. Esses 1000 anos será exclusivo para a nação de Israel. Terceiro tópico, santidade e glória, né? A glória de Deus volta ao templo. Então, o profeta Ezequiel, através do Espírito Santo, né? Leva ele para o átrio interior do templo, como havia feito anteriormente, lá no Ezequiel capítulo 8, né? Vemos aí na lição 4, né? Mas nessa ocasião, a situação do templo e dos seus adoradores era de completa apostasia. Lá no passado, quando Ezequiel teve a visão, realmente havia lá muita apostasia, né? E nós vemos, dessa vez, o profeta viu que a glória do Senhor encheu o templo, né? Então, nós vemos aqui que o templo foi cheio, visto que a glória do Senhor encheu o templo, como aconteceu com Moisés na dedicação do tabernáculo, como o rei Salomão, né? E assim por diante. Então, com isso a gente entende o quê? Que é a volta da glória de Deus. Se a glória de Deus está voltando, é porque está ocorrendo uma conversão do povo. A identidade do guia espiritual, né? Na visão de Ezequiel, ele viu no interior do templo um personagem, um homem, né? Se pôs junto a mim. Então, provavelmente é o anjo do Senhor ou o próprio Javé, né? Porque ele usa aí a primeira pessoa. Este é o lugar do meu trono, lugar da planta dos meus pés. Então, não é apenas um anjo, é o próprio Deus se revelando em espírito para Ezequiel, né? Porque o próprio Deus diz que eu habitarei no meio do meu povo, estarei junto a eles. É prazer de Deus habitar no meio do povo. Terceiro tópico, santidade para sempre, né? Assim como a idolatria foi erradicada definitivamente do meio do povo de Israel durante o exílio de Babilônia, do mesmo modo todas as abominações e prostituição desaparecerão do meio do povo. Será o lugar do trono de Deus e da planta dos seus pés. Então, quando isso acontecer, provavelmente na época do milênio, nós teremos aí o retorno, né, da glória de Deus, a santidade da glória de Deus. Então, a glória e a santidade estarão para sempre no novo templo. E concluindo aí, o chamado de Ezequiel para o ministério dos profetas aconteceu pela visão da glória de Deus. E assim que o livro começa, cuja visão ocupa todo o capítulo 1, outra vez ele foi levado em visão para Jerusalém, quando testemunhou as abominações no interior do templo, razão pela qual a casa de Deus foi destruída. E o retorno da glória de Deus acontece depois da restauração espiritual de Israel no novo templo, que Deus mostrou a Ezequiel em visão. Então, só para resumir, o livro de Ezequiel, até aqui, até o capítulo 43, ele vai mostrar Ezequiel tendo uma visão da glória de Deus. Começa ali toda uma revelação sobre a situação do povo. Começa ali falando com o povo, comentando, exortando o povo, falando que realmente Deus destruiria. A glória sai do templo, o templo é destruído, passa-se o tempo e aí volta novamente aqui a conversão geral de Israel e o retorno da glória de Deus. Que o Senhor Jesus te abençoe, te guarde e estaremos contigo, com vocês, na próxima lição. Fique na paz do Senhor e que o Senhor Deus continue abençoando a vida de vocês.